Como lidar com a baixa, né, autoconfiança e melhorar os meus resultados? Esse é o tema de hoje. O que eu vejo de vendedor muitas vezes que não vende, inteligente, com capacidade, competência, conhecimento, está com baixa autoconfiança. Isso influencia na performance de todos os vendedores, de todo profissional de vendas ou qualquer outro tipo de profissional. Isso influencia no esporte, né? Então, hoje eu quero tratar sobre esse tema. Para quem não me conhece ainda, eu sou Ricardo Aragão e ajudo vendedores a aumentarem as suas vendas e se conectarem com seus clientes. Então, vamos lá. Primeiro, para entender sobre autoconfiança, eu tenho que saber o que faz a minha autoconfiança no trabalho ali, né, ser abalada. O que faz minha autoconfiança baixar? Um primeiro ponto é o excesso de nãos, né? Nós seres humanos odiamos a rejeição, né? Às vezes desde criança lá, o pai e a mãe, na questão, lógico, nos educando, também sou pai, não, a gente fala muito não, para a pessoa entender que aquele não é porque não é para aquele momento, porque é perigoso, e crescemos com isso, né? Muito mais vezes ouvimos o não do que o sim. Michael Jordan mesmo, ele disse que ele fracassou muito mais, ele perdeu muito mais do que venceu. Ele errou muito mais cestas, teve mais erros do que acertos, só que os acertos de ele tanto tentar, ele chegou ao sucesso, né? Então, o excesso de não. Então, nós temos que aprender a lidar com isso. Como aprender a lidar com isso? Enfrentando, né, essa situação de frente. Lógico, se aprimorando, melhorando, em várias situações que eu vou falar aqui. Outro ponto que baixa a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, é não bater metas. Isso diminui, né? Porque se eu estou recebendo muito não, mais difícil de eu receber, bater as metas. Então eu tenho que reverter esse processo, né? Vou continuar recebendo não, não tem como, mas diminuir esses nãos para aumentar a minha autoconfiança. E a autoconfiança ajuda a gente a vender. Não conseguir aumentar as vendas, né? Se eu não consigo aumentar, uma coisa vai puxando a outra, são tudo interligado, né? Muitas vezes o excesso de clientes que nós estamos atendendo também está baixo e não o suficiente para fechar uma venda. Então, não entendimento das nossas conversões, dos nossos números também atrapalha. Agora, o que não podemos fazer de jeito algum é confundir essa autoconfiança no trabalho, eu começar a levar para o lado pessoal, né, da nossa vida, do nosso lazer, da nossa vida pessoal, trazer para o profissional. Lógico, eu sempre digo, nós somos uma pessoa só, mas não dá para ficar misturando tudo, senão só piora. Imagina, eu estou com um problema de doença na minha família e eu começo a levar isso para o trabalho, aí eu vou ter, em vez de um problema de doença, além do problema de doença na minha família, eu teria um problema financeiro, né, de não bater meta. Então vai aumentando várias situações. Nós temos que ter, não é simples, é um exercício mental de todos os dias, manter a consciência. Não, para eu ajudar essa pessoa eu tenho que estar bem no meu trabalho. Endividamento, né, uma coisa vai puxando a outra. Discussão no casamento, às vezes a pessoa não está bem no casamento. Então são vários fatores. Resolver pequenos problemas a todo momento, ao invés de estar focado no meu trabalho, principalmente quem trabalha com venda externa, às vezes ele está ali na rua, vai resolver um probleminha pessoal, se é autônomo, pior ainda. Então a gente tem que se policiar muito, né? Porque são fatores que vão nos distraindo, atrapalhando a gente vender. Se atrapalha a gente vender, nós começamos a render menos, vai diminuir a confiança e vai se tornando uma bola de neve, infelizmente. Então o que eu posso fazer, Ricardo? Quais os primeiros passos que eu tenho que fazer? Puxa, eu estou nesse momento, eu já estive nesse momento, eu lidei assim, se vou acontecer de novo, como que eu posso fazer? O que eu faço para não entrar nisso? Então vamos lá, como superar primeiro essa situação, vendendo. Independente se está vendendo bem ou não. Se você está vendendo bem, então venda o mais rápido possível, porque uma venda puxa a outra. Então não deixa você entrar naquela
aquele vácuo, né, de vendas. E se você não está vendendo, foque até você vender. E se você vender, comemore rapidamente e volte ao foco de outra venda, independente do tipo de vendedor que você seja. Isso gradativamente vai aumentando a nossa confiança. Ah, mas é difícil. No momento que às vezes a pessoa está ali de baixa autoconfiança, sim. Mas temos que manter o foco. Mantenha o foco. Ok? Outro ponto, se concentre. É o que eu disse, mantenha o seu foco. Mantenha-se concentrado. Eu lembro que muitos anos, né, eu quando trabalhava em uma concessionária, até foi distribuição para mim mesmo, eu via muitas rodinhas, né, as pessoas reclamando da empresa, às vezes só querendo bater um papo, tomar um café, fugindo do cliente. Eu queria vencer, né, então eu tinha um propósito ali, então aquilo me mantinha no meu foco, eu ficava concentrado, mantinha o meu foco, não participava das rodinhas, e até o meu almoço era reduzido, às vezes eu nem almoçava, porque o meu foco era todo mês bater mais de 100% da meta. E durante o tempo que eu estive ali, eu bati a minha meta. Por quê? Porque eu estava concentrado. Se eu perco a concentração, se eu começo na rodinha, é uma venda que eu deixo de fazer, é um cliente que eu deixo de atender, é um network que eu deixo de acontecer ali, e uma coisa vai puxando a outra. E as pessoas não compreendem isso. Eu fui fazendo isso porque eu tinha uma meta, um foco. As outras também tinham, mas talvez não estavam tão focadas. E nós vemos isso na sua empresa, no seu negócio, aí você vê isso acontecer o tempo todo. Ah, mas eu quero. Querer, mas está fazendo o que para isso acontecer? Então, foco. No meu caso, muitas vezes eu nem almoçava. Não estou dizendo para não almoçar. Até tem empresa que não permite isso aí, né? Mas faz parte. Como você vai tomar o seu almoço estudando, melhorando, né? No meu caso, eu trabalhando ali. Mas você pode se aprimorar no almoço, né? Às vezes eu acredito que, para mim, no meu caso, hoje, eu acho que 2 horas de almoço, tem pessoas que têm muito tempo, 1 hora, tranquilo, dá para você respirar um pouco ali, mas eu acredito que eu ainda estou no horário de trabalho, né? Quando eu for embora para o meu lar, para minha casa, vou sair com os colegas, com a família, aí eu relaxo, né? Então eu considero que a hora de almoço ainda é o meu horário de trabalho. Outro ponto para você melhorar rapidamente, não desperdice tempo, né? Que eu disse aqui, com as rodinhas, mas principalmente as negativas. Essas negativas não põem para baixo, nos põem para baixo. Às vezes você está bem numa boa ali, numa vibe legal, e você entra nessa rodinha. Ih, o cara está reclamando de tudo. Talvez você não influencie naquele momento, aí depois você volta lá, puxa. Então um dia você está estressado, você vai reclamar justamente naquela rodinha. Então, fuja das rodinhas, principalmente as negativas. Tem aquela que o pessoal está só dispersando um pouco, mas tem aquelas negativas. Eu não gosto de nenhuma das duas, mas principalmente das negativas. Outro ponto para melhorar, começar a melhorar, já vem melhora, aumente rapidamente o volume de atendimento. Atenda o máximo de pessoas possível, né? Num curto período de tempo. Se o seu negócio assim permitir, não perca cliente. Atenda aquele que você acha que é chato, que só está pescoçando, que só está olhando. Atenda. Isso vai fazer você melhorar. Lógico, imediatamente vai aumentar também o número dos nãos, mas até isso você vai evoluir, aprender como lidar com esse maior número de nãos. A prática, eu costumo dizer que ela leva à conversão, converter a venda. Vai aumentar a sua venda, né? Porque você vai aprender a lidar cada vez mais com os nãos. É mais cansativo, mas a ideia é que dê certo. Eu falo isso até hoje para os meus vendedores. Às vezes o cara está mal, eu puxo o cara, né, converso com ele, faço uma gestão estratégica de negócios, falo para alunos meus também, observo, você estava trabalhando tanto, você tem que aumentar. Até porque quando você está trabalhando menos, você fica com mais tempo vazio, mais espaço, né, e dizem que cabeça vazia é oficina, né, então, vamos nos ocuparmos, né, com trabalho, com conhecimento, e com coisas boas da vida também, né? Porque estar se divertindo nos momentos de lazer também é importante. Não importa o lazer que a gente vai fazer. Só que um ponto que nós temos que ter tem que decidir. Eu quero estar aqui. Eu quero acreditar em mim. Né? Eu vou contar aqui a história de uma vendedora, que ela trabalha com ela no mesmo escritório ainda,
e há anos, né, ela tem uma década de trabalho lá, temos essa parceria, e por 5 anos o resultado dela foi ruim, abaixo da média, né? Teve muita paciência do gestor dela lá, que eu não sou o gestor dela, e numa época ela decidiu, estava pensando, né, ela falava muito, né, e aquele momento de procurar as rodinhas negativas, uma força para eu sair, né, para eu ir embora, ela tomou uma decisão: puxa, se eu tenho que começar de novo, por que não recomeçar aqui? E um dia ela deu uma palestra falando sobre isso, quando os resultados dela melhoraram. Verdade, ela já começou, ela já conhece, já domina, então é uma questão de decisão. Eu confio em mim, eu sei que o negócio, a empresa aqui é legal, se eu vou vender em outro lugar, trabalhar com venda, então por que não começar aqui, que eu já domino, já conheço tudo? Conhecimento ela tinha, estava faltando ela acreditar nela. A partir dali ela saiu de uma situação de uma não boa vendedora para uma ótima vendedora, e em alguns momentos resultados excelentes. É uma decisão que a gente tem que ter de acreditar na gente. Porque nesse momento, aquelas rodinhas, né, as pessoas negativas, o que elas falam? Alguns vão falar pra gente: ah, mas já tentei, não consigo, né, pra mim não é. Alguns vão dizer assim pra você, e você vai passar, você pode acreditar ou não, você tem que tomar a decisão da minha colega. Ah, muita gente está tentando e está tendo a mesma dificuldade. Isso é um conformismo. Ah, eu estou tendo, mas o fulano não está tendo. Por que eu tenho que ser igual a todo mundo? Minha pergunta é: ninguém está tendo resultado? Ninguém está indo bem nessa área, nesse segmento, na sua empresa, próximo? Nós temos que entender que muitas vezes que o sucesso realmente ele não é normal. Ele exige mais daquelas pessoas, daqueles profissionais. Mas ele acontece. E ele pode acontecer para você. Ah, mas eu não quero tanto sucesso assim, eu quero ter uma vida legal e ter uma confiança melhor. Então faça isso. Fuja dos negativos. Acredite em você. Faça igual a minha colega. Ela teve alguns momentos de resultado excepcional, mas é uma ótima, boa. Ela vive da profissão dela, né, do que ela se propôs a fazer, e vive bem. Não é a top. O top é diferente, né? Aí é a questão do sucesso. Mas tem muita gente em todos os lugares que sempre está indo bem. Daí tem pessoas que falam: ah, mas eu só pego cliente tranquila, né? Eu não tenho sorte, por isso que eu fico assim, abalado, para baixo, cabisbaixo. Então, isso não é algo que nós temos que escutar, né? Nós não vamos superar o obstáculo da autoconfiança, primeiro ponto, fugindo do cliente. Não adianta, nós temos que encarar, não é o problema, a solução de cliente. A solução do vendedor é o cliente. Inclusive os não que eles nos apresentam, porque os não nos faz crescer, nos faz evoluir, nos faz aprender mais. Ok? Não adianta nós ficarmos nos enchendo de perguntas. Não podemos nos achar o coitadinho. Que é só comigo que acontece isso. Nossa, como é triste, né? Mas que vida que eu tenho, né? Ok? Então é o seguinte, para encerrar aqui, eu quero deixar algumas dicas. Primeiro, entenda que o não faz parte da venda. Ele sempre vai existir, sempre vai estar ali. Segunda dica, aprenda a superar o não. Uma dica de superar não: tente pelo menos 3 vezes antes de aceitar o não do cliente. Você vai aprender cada vez mais a contornar das suas objeções dele. Anote as objeções, né? Anote as objeções do cliente, para você aprender a se esquivar e muitas vezes a se antecipar às objeções desse cliente. Então, revisando, entenda que o não faz parte das vendas, aprenda a superar os não, tente pelo menos 3 vezes antes de aceitar o não definitivo do seu cliente, anote as objeções que você recebe dos seus clientes, treine antes, estude antes como que você pode surpreender, contornar essas objeções através de técnicas, claro, e aprenda a antecipar várias objeções. Ok? Então era isso que eu tinha para falar hoje, um papo reto para nós vendedores aumentarmos a nossa autoconfiança e melhorarmos cada vez mais o nosso resultado. Espero que o conteúdo que eu tenho trazido, que eu trouxe aqui, ajude.
Essa live vai ficar, claro, no canal. Estou ao vivo agora também no YouTube aqui, no Instagram e no Face. E sucesso a todos. Um abraço.